E aí, vamos falar hoje sobre um assunto que com certeza marcou a época de escola de muita gente. Vamos voltar um pouquinho no tempo para a aula de educação física no colégio. Aquele momento de tirar o time, sabe? É uma cena clássica, né? E aí vinha a grande questão. Era meninos contra meninas ou todo mundo misturado? Pois é, essa divisão era quase um ritual, não é mesmo? Mas será que essa é a melhor forma de organizar o jogo? Pensando no aprendizado, no esforço e, claro, na diversão de todo mundo? Olha, essa é uma pergunta super importante para quem é da área de educação. E o legal é que um novo estudo resolveu investigar isso a fundo. Em vez de ficar só na teoria, os pesquisadores foram para a prática e testaram cientificamente o que realmente acontece quando a gente muda a formação das equipes. Então, como foi que eles fizeram isso? Para entender direitinho os efeitos, foi criado um experimento super controlado, bem pensado mesmo. O estudo contou com 32 estudantes do ensino médio. Eram 16 meninos e 16 meninas, todos com mais ou menos 16 anos. Ou seja, um grupo ideal para observar como essas dinâmicas acontecem na prática. E a atividade escolhida foi o futebol, mas não um futebol qualquer. Eram partidas de 4 contra 4, no que a gente chama de jogos em formato reduzido. A ideia desse formato é justamente essa: fazer todo mundo participar mais, ter mais ação. Então, no primeiro cenário, eles foram para o clássico, o formato que todo mundo conhece: time de meninos contra meninos e time de meninas contra meninas. Depois, a coisa mudou de figura. A dinâmica foi totalmente diferente. Os estudantes foram divididos em equipes mistas, com meninos e meninas jogando juntos, no mesmo time. E para poder comparar de verdade esses dois jeitos de jogar, os pesquisadores mediram, basicamente tudo. Desde o estado psicológico, tipo o humor e a diversão, passando pelo esforço físico, até a habilidade técnica mesmo. Passes, posse de bola e por aí vai. Ok? Vamos começar pelo jogo que acontece dentro da cabeça de cada um. Como é que os estudantes se sentiram? Porque o emocional conta, e muito, para o desempenho e para o engajamento. E olha que dado curioso. Antes mesmo de o jogo começar, já tinha uma diferença. As meninas relatavam, em média, níveis mais altos de sentimentos como confusão e até raiva em comparação com os meninos. Mas e aqui vem a parte legal. Depois de jogar, o cenário mudou. Aqueles sentimentos negativos das meninas diminuíram bastante. Isso aconteceu tanto nos jogos só com meninas, quanto nos jogos mistos. Ou seja, a atividade física em si já fez um bem danado. Então, a gente vê que as experiências foram diferentes. De um lado, as meninas que começaram com o humor mais para baixo e tiveram uma melhora bem clara depois de jogar. Do outro, os meninos que já começaram mais de boa e, olha só, relataram um pico de vigor, de energia, principalmente quando jogaram nos times mistos. Beleza, já vimos a parte do humor. E o esforço físico? Quanto eles se dedicaram? Será que a formação do time influenciou a intensidade do jogo? Aqui os dados mostraram um padrão bem consistente, viu? Independente do time ser misto ou não, os meninos, em geral, relataram se divertir mais e, ao mesmo tempo, sentir menos o cansaço do que as meninas. Agora, a gente chega na parte que talvez seja a mais surpreendente de todas: o desempenho técnico em campo. O que aconteceu com o jogo em si? Bom, quando os times eram só de meninos ou só de meninas, o resultado foi mais ou menos o esperado. Os meninos acertaram mais passes e ficaram mais com a bola no pé. A grande questão é, e quando misturou todo mundo? Aí, a história muda completamente. Os dados mostram uma virada bem interessante. Olha só que incrível! Nos jogos mistos, o número de passes certos dos meninos aumentou, e o das meninas aumentou mais ainda. No geral, todo mundo se envolveu mais com a bola, participou de mais disputas, o nível do jogo subiu para todo mundo. Vamos colocar isso em números para a gente ver. Nos passes certos, os meninos foram de uma média de 8,3 para 10,3. Já as meninas pularam de 4 para 6,1. Proporcionalmente, o crescimento delas foi enorme. O jogo, de fato, ficou melhor para todo mundo. A conclusão que a gente tira disso é que os jogos mistos, na verdade, criaram um ambiente mais desafiador, mais envolvente. Essa mistura de diferentes níveis de habilidade parece ter estimulado todo mundo a se adaptar e, com isso, a melhorar o seu próprio jogo. Tá, então, juntando tudo isso, o que esses resultados significam na prática? Como isso pode ajudar a gente a pensar em aulas de educação física melhores, mais eficazes? O ponto-chave que os próprios pesquisadores destacam não é dizer que um formato é melhor que o outro e pronto. A chave parece estar no equilíbrio.
Usar tanto os jogos com times mistos quanto os com times de um gênero só pode ser o caminho para atender melhor às necessidades de cada estudante. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se a gente repensar a forma como montamos os times, será que não conseguimos construir um jogo melhor para todo mundo? Talvez a questão nunca tenha sido meninos contra meninas, mas sim como criar a melhor experiência para todo mundo. E a resposta, pelo visto, está na flexibilidade e na variedade. Valeu por acompanhar essa análise.